Olá! Quanto tempo? Você esteve com a Babi durante as últimas aulas e eu espero que você tenha aproveitado muito. Pois bem, estou de volta e vamos falar hoje sobre o Blender Incolor e muito do que esse produto pode fazer, tanto como solução como marcador. Existem alguns equívocos ao que se refere em que o Blender é e pode ou não fazer. Neste vídeo, eu vou mostrar algumas técnicas que você pode usar com o seu Colorless Blender. Mas primeiro, preciso esclarecer alguns princípios. Vamos lá. O Colorless Blender, tanto como um marcador zero, como na forma vários ink ou recarga, é simplesmente a solução pura, ou seja, é a tinta do marcador com a ausência do pigmento. Portanto, é a parte incolor da tinta do marcador. Então, por isso, ele não é uma borracha que vai apagar seus erros, apesar de muitos dizerem isso. Então, mesmo que ele não realize a função de ferramenta mágica, ele pode fazer algumas coisas realmente divertidas e importantes que podem acrescentar muito em nossos trabalhos. Com o Colorless, você pode clarear cores, empurrar a cor, texturizar e iluminar. São ótimos para efeitos especiais, além de combinar cores. O Copic Incolor Blender tem tantas formas diferentes de ser usado que eu fiquei com dúvida em o que mostrar neste vídeo. Então, eu vou fixar esta aula em como usar o marcador número 0 e a solução. Vou mostrar como eles podem nos auxiliar criando efeitos muito interessantes. Vou mostrar também o básico que podemos fazer, como também pequenos truques para criar texturas. Então, prestem muita atenção. Bom, como eu tenho muita coisa para mostrar, eu trouxe as imagens pintadas para utilizar. Nessa primeira imagem, eu vou mostrar como o Colorless permite que você mova a cor ou altere a aparência da imagem. Ele pode empurrar a cor para dentro da imagem, reorganizando o seu trabalho. Assim. Isso é simples e muitos conhecem essa façanha. Por isso, dizem que ele é uma borracha, mas na verdade, ele apenas empurra a cor para onde deveria estar. Se o borrado ainda permanecer fora das linhas, deixe secar e tente novamente. Algumas cores podem precisar de mais tentativas, mas qualquer erro terá uma grande melhoria quando você aplica este produto para este fim. Eu ainda posso usar essa ideia de empurrar a cor fazendo o caminho contrário. Eu posso empurrar a cor para fora, criando um efeito interessante. Se eu continuar a aplicar o Blender, vamos ter um efeito assim. Para não demorar muito, aqui está a imagem concluída. Então, esse processo acontece porque a pigmentação é manipulada pelo Colorless para dentro ou para fora da imagem. Quando você o manipula empurrando a tinta para onde quer, para onde você deseja que ela fique, é isso que acontece. Por enquanto, isso é bem simples. E agora vamos continuar com o que o Blender pode fazer. O Blender também é ótimo para uma variedade de técnicas divertidas. Eu posso usar a minha caneta, o meu marcador número 0, para remover um pouco de cor em uma área qualquer, a fim de criar destaques ou apenas mudar a aparência da minha imagem, como é o que eu estou fazendo aqui agora. A minha intenção é criar neste espaço uma aparência de muro. Este processo é um processo fácil
e muito divulgado. Você já deve ter visto por aí. Observe que eu estou usando a ponta larga do meu marcador para conseguir fazer este efeito. Pronto. Continuando. Passando para a outra imagem que eu tenho já colorida, se você passar por cima de toda a área colorida ou apenas de uma parte dela com o seu marcador zero, você vai clarear o tom por completo ou apenas iluminar uma área desejada, que é o que eu estou pretendendo fazer aqui neste coração. Eu quero apenas iluminar esta parte. Muitas vezes nós temos que esperar secar um pouco o cor-rolés para poder conseguir visualizar bem o que desejamos. Então vamos agora para o outro exemplo. Com o marcador zero, você pode clarear as cores mais saturadas e criar uma aparência de transparência. Isso é perfeito para balões, gotas d'água, vidraças, vitrais e etc. Agora, tome muito cuidado. O blender pode levar a sua cor para fora da imagem. Se você aplicá-lo com demasia, ele vai fazer com que a tinta expanda e vai sair do seu limite do desenho. Ainda utilizando o marcador, você pode usar o blender para remover a cor nos padrões que você tiver interesse ou necessidade. Como, por exemplo, criar bolinhas, ou listras. Este efeito é interessante para aplicar nas roupas dos personagens. Bom, agora, relembrando, na quinta aula sobre técnicas de coloração, para criar uma coloração suave, eu utilizei o blender em primeiro lugar e em seguida a cor que desejei suavizar. Quem estiver com dúvidas sobre este processo, pode voltar na quinta aula e assisti-la novamente. Mas é basicamente isso. Eu molho o meu papel com o meu marcador zero e antes que ele seque, eu acrescento o tom para ser suavizado. Agora, minha última imagem, este ursinho. Se você usar a técnica flicking com o marcador zero, que você viu com a Babi, poderá criar efeitos realistas em peles de animais. Como eu estou procurando mostrar aqui agora. Não vou estender muito nesse exemplo para não prolongar muito e deixar o vídeo cansativo. Mas prometo que as imagens estarão na parte escrita desta aula. Assim, você poderá ver melhor cada exemplo. Agora, eu vou deixar de lado o meu marcador zero e vou usar o meu líquido para criar vários efeitos de textura. Lembre-se que para fazer qualquer efeito de textura em sua imagem, ela deve estar seca. E o principal, realize primeiro este processo antes de colorir a imagem por completo, porque dependendo do que será feito e qual material será utilizado, você poderá texturizar toda a imagem. Continuando. Eu tenho aqui pedacinhos de papéis coloridos para lhe mostrar efeitos de textura com a utilização de alguns materiais de apoio. Vou criar texturas nessas imagens usando a solução do blender. Uma observação importante. Eu uso este frasco grande, porém, existe o Various Ink em tamanho menor como os das outras recargas de tinta. Então, para criar as texturas, podemos fazer uso de diferentes tipos de materiais. Sabemos que a solução move a cor. Então, quando você adicionar um pouco de blender em um pedaço de pano, como lã, jeans, uma toalha velha, juta, etc., se você pressionar o pano úmido em seu projeto colorido, a imagem vai assumir a textura do que foi utilizado.
Esta é uma ótima maneira de criar aspectos das fibras em roupas e até mesmo para criar efeitos de pele texturizada em suas imagens de animais. Para demonstrar alguns desses efeitos, eu tenho aqui um pedaço de jeans, uma gaze, um pincel, um borrifador, um estêncil e um carimbo de borracha. Com estes materiais, eu quero mostrar a variedade de efeitos com o blender. Então, vamos ver. Eu vou molhar meu tecido jeans com o líquido blender. E depois, vou colocá-lo em contato com a parte que eu quero texturizar. Dessa maneira. Em alguns processos, é necessário esperar que o blender seque para a textura aparecer. Repare como ficou a textura do jeans na imagem. Eu vou fazer a mesma coisa com a gaze. Separei suas fibras para poder dar um aspecto de pelagem. Agora, adiciono o líquido nela, com muito cuidado para que ele não caia sobre a minha folha e não estrague o trabalho. Isso é importante. Nunca abra seu marcador ou adicione recargas sobre o seu trabalho, porque ele pode espirrar ou derramar tinta sobre ele. Agora que a gaze está úmida, eu apenas encosto na imagem que eu desejo modificar. Dessa maneira. Espero secar e pronto. Se você quiser, pode usar qualquer tecido ou textura para dar veracidade às suas imagens. Agora, um outro exemplo. Com o pincel embebecido, você pode fazer o que quiser, desde escrever, desenhar, o que a sua imaginação permitir. Eu vou escrever o meu nome. Para aparecer melhor, eu terei que esperar secar. Agora, olha só o que um pouco de líquido em um borrifador pode fazer. Isso fica lindo em fundo de imagens. E se borrifar um pouco de blender em um carimbo de borracha ou apenas usar um pincel com blender e aplicar esse carimbo na imagem colorida, nós vamos criar este efeito. Outro exemplo legal, agora utilizando o stencil, com ele você pode usar o borrifador ou o pincel. Como a minha área de exemplo é pequena e a minha imagem também, eu vou usar o pincel para poder mostrar este efeito. Muito legal, não é? Bom, eu escolhi estes exemplos para mostrar aqui na aula, mas você pode criar ou mesmo conhecer outras formas de usar a solução do Blender, porque as possibilidades são muitas. Então, agora depois de tantos modelos e exemplos, vou finalizar esta aula deixando a tarefa de casa, que nada mais é que se divertir com o seu Blender. Teste as texturas, crie novas e depois, se quiser, nos mostre ou apenas comente conosco o seu resultado no nosso grupo. Para mais informações, entre em contato. Na próxima lição, vamos entrar na questão de fonte de luz. Deixarei você com a Babi, em seguida daremos início à coloração de imagens. Até lá!